Olá, bem-vindo à 15ª temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Maria Clara Faleiros e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Caros e caras ouvintes, temos no PQ Podcast mais uma entrevista. O entrevistado de hoje, muitas vezes, foi o entrevistador, e essa é somente uma de suas muitas versões. Formado em Medicina pela Universidade Estadual de Londrina em 2002, fez residência médica em Psiquiatria no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto entre 2003 e 2004. Também no HC, especializou-se em emergências psiquiátricas. Foi supervisor de médicos residentes e alunos de medicina de 2008 a 2016 e médico colaborador de 2017 a 2024. É mestre e doutor em saúde mental pela Universidade de São Paulo e coautor do Tratado de Saúde Mental da Mulher e de importantes artigos científicos na área de saúde mental da mulher. Foi co-orientador do meu mestrado e, junto com o Luiz Alberto, idealizador e fundador do PQ Podcast. É muita coisa, e olha que eu nem falei tudo. Você já deve saber, a essa altura, que o entrevistado de hoje é Vinícius Guapo. Vinícius, faz tempo que eu, e tenho certeza, muitos de nossos ouvintes, desejamos escutar a história da sua carreira. O dia chegou. Tá pronto? Acho que sim, Maria Clara. Tô pronto, é uma posição diferente, né? Sempre estive aqui no PQ como entrevistador, buscando a história das carreiras de pessoas que poderiam inspirar de alguma forma, né, os nossos ouvintes, o psiquiatra em formação, o jovem psiquiatra em formação. E hoje estou aqui. É um prazer. Prazer é nosso. Antes de começarmos, quero destacar que o Vinícius teve parte importantíssima em minha formação de psiquiatra. Ele foi meu supervisor da residência e é uma referência para mim desde então. Vinícius, você pode começar contando pra gente como foi a sua escolha pela medicina? Bom, Maria Clara, a minha escolha pela medicina, olhando retrospectivamente, ela tem a ver com alguns aspectos. Alguns mais importantes, outros menos, né? Mas tem uma coisa que eu acredito que contou muito. Eu sou de Astorga, no Paraná, é uma cidade pequena, e eu era bom aluno, né? E para mim, pelo menos, e para minha família, naquele momento lá, naquela época, nem há tanto tempo atrás assim, mas bons alunos tinham poucas opções do que eles iam fazer de faculdade, né? Assim, medicina era uma delas, certamente, né? Então, a medicina surgiu em alguma medida por causa disso, dessa expectativa que eu seguisse estudando, né? E eu gostava muito de estudar desde cedo também. Mas eu tive algumas referências também, assim. Meu pai, ele é bioquímico, ele tem laboratório de análises clínicas. E quando eu falava em fazer medicina, inclusive quando eu entrei na medicina, eu surpreendentemente dizia que eu ia fazer patologia clínica, porque eu achava que eu ia trabalhar no laboratório do meu pai, né? E isso acabou muito rápido, né, quando eu entrei na faculdade. Uma outra referência importante naquele momento também era de um tio querido, tio Idevar Balarotti, pediatra, hoje em dia aposentado, mas um pediatra muito habilidoso, muito querido pelos pacientes, né, e pelas famílias dos pacientes, e que eu era atendido por ele, né? E quando eu ia lá e era atendido, e eu me sentava lá junto com meu pai ou com a minha mãe, e ele conversava com a gente, investigava o que estava acontecendo comigo ou com a minha irmã, e trazia soluções, eu comecei a imaginar que era aquilo que eu poderia fazer e que eu queria fazer também, né? Ser médico para mim. Então tinha essa história de fazer patologia clínica, que é uma coisa que me acompanhou um tempo, mas tinha esse outro lado que eu acho que tem muito a ver com o que eu faço hoje, que é sentar-se, conversar com as pessoas, entender o que se passa com as pessoas e oferecer potenciais soluções, né? Então foi assim, né, com o conjunto desses elementos que eu cheguei até a faculdade de medicina, eu diria. Muito legal. E aí, Vinícius, você teve o seu tio, seu pai, como referências profissionais, e durante a graduação, você teve professores que se tornaram referências? Ah, sim, muitos. Até a história da minha graduação, ela tem um ponto de virada, eu diria. Eu entrei na faculdade, então, com essa visão que eu acabei de contar para vocês. Só que, assim, o primeiro ano da faculdade foi muito legal enquanto conhecer os amigos e a faculdade.
A Universidade de Londrina, a UEL, ela tem um campus muito grande, com muitos cursos, então tinha festa todas as semanas. Então foi muito divertido o primeiro ano. Mas eu não me empolguei muito com as disciplinas do primeiro ano, sabe? Assim, e eu cheguei ao segundo ano um tanto desanimado, a ponto de eu considerar até, talvez um pouco distante, a possibilidade de trocar de curso, de fazer outra coisa. Curiosamente, um dos cursos que me vinha era jornalismo, sabe? Acho que não é à toa que eu vim, depois de décadas, né, fazer o podcast. Mas naquele momento ali, foi no segundo ano também que eu tive pela primeira vez a disciplina de psicologia médica. E eram os professores psiquiatras que davam essa disciplina. O Herbert Vargas, a Sandra Vargas, o Dr. Hugo Vernitachi, eram os principais, assim, que eu me lembro melhor, assim. E eles, sem dúvidas naquele momento, eles me influenciaram muito. Eu diria que eles me mantiveram no curso de medicina. Porque a minha história de fazer psiquiatria, né, ela é um pouco diferente, ou de qualquer escolha de especialidade. Eu escolhi muito cedo. Então, desde o segundo ano, eu decidi que, isso aqui eu consigo fazer. Né? Psiquiatria é uma coisa que me motiva, então eu quero entender isso melhor, quero fazer. E é claro que esses professores que eu acabei de citar me influenciaram muito. São referências. Mas aconteceu uma coisa muito boa também, eu diria, porque até aquele momento, outras especialidades e disciplinas da medicina me pareciam, né, não muito empolgantes, né? A partir do momento que eu decidi que o que eu iria fazer era psiquiatria, a minha formatação ali, o meu enquadramento do curso mudou. E mudou a ponto de eu conseguir aproveitar muito essas outras disciplinas, né? Então, eu posso não gostar de técnica cirúrgica, nunca gostei. Mas eu só vou ver isso uma vez. Então eu posso ver muito bem visto, né? Então, até como eu citei a técnica cirúrgica, eu posso dizer, né? O professor Lacerda foi um professor de cirurgia que me marcou bastante na minha escolha profissional, né? Assim, na minha escolha de especialidade até, né? Tinha um outro professor da cirurgia pediátrica que ele gostava, eu não me lembro o nome dele agora, eu tô péssimo para nomes, mas ele é um professor da cirurgia cardíaca, da pediatria muito importante, ele tem lá uma técnica que leva o nome dele, se eu me lembrar o nome eu vou dizer. Mas ele gostava da psiquiatria e eu era bom aluno, eu me aproximava e acho que ele enxergava isso. E ele dizia, Vinícius, nós somos mais parecidos do que você imagina. Eu cirurgião e você querendo ser psiquiatra, né? Então eu tive muitos, eu tô citando alguns, mas eu curti muito o meu curso de medicina a partir dali e, portanto, aproveitei muito de vários professores que passaram por ali. Foi legal. E foi então no terceiro ano que a psiquiatria... No segundo foi quando aconteceu a psicologia médica e a partir do terceiro eu já sabia que eu ia fazer psiquiatria e aí eu comecei a fazer estágio na clínica do Herbert e da Sandra Vargas, que era uma coisa à parte. Eu fazia estágio de interconsulta psiquiátrica. Naquela época não havia residência em psiquiatria no Hospital Universitário da UEL. Então eu era, de uma certa maneira, o residente o R1 da psiquiatria, né? Assim, para ver interconsultas, eu me reportava aos professores, mas eu colhia a história, eu levava para eles, eu dava a resposta. Aquilo me deu uma certa importância que eu curti naquele momento também, sabe? Que bacana. Legal. E aí, Vinícius, você disse que lá não tinha residência de psiquiatria, e aí você veio fazer a residência em Ribeirão Preto. Sim. Né? Como é que foi esse período e esse processo? Foi outra etapa muito, muito boa, muito valiosa da minha vida também. A vinda para Ribeirão Preto. Eu prestei alguns outros lugares. Todos os lugares que eu prestei de maneira séria. Né? Eu gostaria de ir para qualquer um desses lugares. Eu prestei Porto Alegre, o Hospital de Clínicas. Eu prestei São Paulo, o HC. Eu prestei Unicamp e eu prestei aqui. Eu vim para Ribeirão. E eu tinha algumas referências aqui também. O Rafael Sanches, que é colega psiquiatra, ele veio de Londrina para cá. Então ele era uma referência para mim. O Marcos Liboni é um outro psiquiatra que estava alguns anos na minha frente, talvez uns 5, 8 anos na minha frente. E ele também tinha saído lá da UEL para vir para cá fazer residência. Acho que quando eu estava vindo, ele estava talvez se preparando para voltar também. Eu tinha essas referências, eu procurei eles para saber mais ou menos como as coisas eram aqui, mas eu vim com muita confiança de que eu estava indo para um excelente serviço.
E foi isso que eu encontrei aqui, né? Assim, eu acho que a residência aqui do HC é uma residência muito bem estruturada, com serviços que dão oportunidades muito boas para os residentes, né? Também tive grandes referências aqui, né, durante esse período, e eu diria também curti muito a minha residência, né? Assim, cada estágio que eu passava, tinha uns mais difíceis, outros menos, né? Mas assim, cada estágio que eu passava era muito vibrante, eu diria assim, né? A Lígia, uma psiquiatra que se formou muito comigo, ela fez parte também, porque ela era minha dupla de residência, então ela fez parte desse processo também de adaptação, me deu um bom suporte ali, foi muito legal. E é isso, estudávamos bastante, queria aprender e o terreno era fértil para isso, né? E as condições dadas também. Ô Vinícius, naquela época eram 2 anos a residência. Eram só 2 anos, eu diria, né? Só 2 anos. E a sensação não era de que seria pouco, né? Mas o R3 ficava muito mais convidativo, eu diria, né? E foi assim até que eu escolhi fazer o R3. Escolhi fazer o R3 e escolhi fazer o R3 em emergências psiquiátricas, né? Assim, essa escolha também ela tem a ver com alguns fatores. Um inegável era a equipe de urgências psiquiátricas, então a professora Cristina, o Vilela, que era um supervisor muito presente, que ensinava muito, a Célia Mantovani, que já esteve aqui fazendo entrevista no PQU também, a Cibele, o João Manzocini, que já esteve aqui também, o Alcion. Então essa equipe era uma equipe muito, muito coesa, sabe? Assim, com uma capacidade de discutir os temas e chegar a soluções de problemas muito boa. Num setting também muito desafiador, que é a urgência psiquiátrica. Muitos colegas meus na época, assim, eles se perguntavam, não, mas por que você vai fazer isso? A tua prática não vai ser de urgência psiquiátrica, né? Eu acho que eles estavam sendo ingênuos, sabe? Assim, eu resolvo urgência psiquiátrica todo dia no consultório. E não necessariamente aquelas urgências formais, né? Emergências formais, assim, a abstinência ao álcool, a ideação suicida, não, mas tem pequenas urgências a todo momento no consultório, né? Assim, respostas mais imediatas que você precisa dar, decisões que você precisa, clínicas, né? Que você precisa tomar, que eu acredito que esse R3, esse estágio ali naquele momento me ajudou muito a configurar esse meu lado clínico também. Eu acho que às vezes as pessoas, quando pensam em urgência, pensam naquele ambiente hospitalar, assim, né? Que demanda uma ida ao pronto atendimento, né? E esquecem desse cenário muito mais comum, né? E muito frequente da urgência ali, né, do consultório. Exatamente, né? Exatamente. Ô Vinícius, mas antes eu quero perguntar, porque essa equipe que você mencionou é a equipe que você, né, começou. Eu te conheci nela. Sim. Né, como supervisor, e nela você ficou por muitos anos. Isso. Mas antes eu tenho uma pergunta. Quando você veio para Ribeirão Preto, você imaginou que você ficaria? Não. Ainda bem que você perguntou isso, viu, Maria Clara? É uma coisa muito curiosa essa história, assim, porque eu vim para Ribeirão Preto, então eu tinha aquele histórico de ter sido estagiário da psiquiatria muito precocemente, desde o 3º ano, mas eu fiz isso até o 6º ano, né? Eu já tinha uma importância dentro do hospital, né? E isso, claro, criou um laço entre eu e esses professores, principalmente o Heber Vargas, muito forte, né? E o Heber dizia, não, você vai lá, faz e vem trabalhar aqui em Londrina. E Londrina é a cidade da minha esposa, né? Assim, Londrina é muito próxima de Astorga, que é a minha cidade natal e onde minha família mora. Então tudo isso era muito convidativo, né? Uma outra parte desse cenário era uma coisa que eu lembro de cabeça, mas eu não devo estar errando muito, não. Assim, na época eu cheguei a checar isso. Na época que eu vim para Ribeirão Preto, que tem uma população parecida com a de Londrina, é um pouquinho maior, mas é parecida com a de Londrina, tinha à época em torno de 120 psiquiatras, né? E Ribeirão e região. Londrina tinha 13, né? Mas então era mais convidativo ainda. Falar, não, você tem um mercado borbulhando lá, né?
Mas, diante desse cenário, logo que eu cheguei, eu já mencionei o Rafael Sanches, que tinha vindo antes, e ele estava ficando. E como ficou, né? Ele também é supervisor, ele também é psiquiatra aqui em Ribeirão. E eu encontrei o Rafael na enfermaria, ele estava fazendo lá uma pesquisa, né? Colhendo dados de uma pesquisa. Eu tive a chance de conversar um pouquinho com ele. Eu falei, ô Rafa, mas me diz uma coisa. Eu tenho esses dados aqui, né? Por que você está ficando em Ribeirão? Né? E ele me deu uma resposta, ele falou, olha, Vinícius, isso aí que você está falando é verdade, mas aqui em Ribeirão as coisas acontecem, né? E eu vou te dizer que ele tinha razão, né? Eu não vou dizer que em Londrina não aconteçam, mas as coisas foram acontecendo aqui, né? Então, eu vim para ir embora e aí surgiu a possibilidade do R3, né? O R3 em urgências. Quando eu comecei o R3 em urgências, tinha uma parte desse estágio, era desenvolver um projeto de pesquisa. Para desenvolver esse projeto de pesquisa, eu me inseri num grupo de pesquisa, que era o grupo de investigação da neurobiologia dos transtornos de ansiedade. E era coordenado pela professora Cristina e, entre outros, tinha nada mais, nada menos do que o professor Greff, né? E aí você começa a participar daquilo, e que era muito estimulante. Tinha almoços que a gente ia, depois das reuniões do grupo, que íamos eu e o Volme, que é um amigo psiquiatra também, ia o professor Greff, o professor Zuardi, sabe assim, e outras figuras assim muito importantes, sabe? Então, vivenciar aquilo era muito estimulante também, né? Nesse grupo de pesquisa, eu acabei fazendo uma pergunta científica. Por que os nossos voluntários eram todos homens, né? Se a gente estava investigando ansiedade em todo mundo, né? E a partir disso foi aonde nasceu o meu projeto de mestrado e doutorado, que foi investigar o papel, a diferença entre os sexos no processamento de emoções e o papel dos hormônios sexuais nessas diferenças, né? Bom, aí você viu que eu já me enrolei em Ribeirão Preto, né? Porque daí o que era para ir embora ao fim do R2, eu já fiquei para o estágio de emergência, o R3, e depois eu fiquei para o mestrado e depois eu fiquei para o doutorado. Mas ainda eu tinha uma chance de ir embora. Eu tinha uma vontade, e essa vontade não era só minha, era da minha mulher, a Lu também, né? De irmos morar fora, né? Fora do Brasil. E eu tinha o plano de fazer o doutorado sanduíche, indo para Manchester, muito provavelmente. E aí eu tinha essa ideia de que, bom, aí quando eu for para Manchester, eu vou ficar 1 ano, talvez um pouco mais do que isso. Quando eu voltar, aí eu rompi o vínculo com Ribeirão, vai ser fácil eu ir embora para Londrina, né? Mas o que aconteceu é que Ribeirão foi me abraçando mais do que eu imaginava. Eu acabei não indo fazer esse doutorado de sanduíche, eu terminei meu doutorado aqui mesmo. E no meio do caminho aconteceu o encontro, vamos dizer assim, com o Luiz Alberto, né? E que a partir desse encontro e um convite para o Luiz Alberto para que eu viesse a trabalhar no consultório com ele, aí as raízes foram se montando mesmo, né? Então, é isso, né? Assim, acho que é assim que eu acabei ficando. Ô Vinícius, então, eu e o Thiago, nós escutamos essa história na voz do Luiz Alberto, sobre esse encontro, mas eu queria escutar a sua versão. Sim, claro, né? Bom, então, esse encontro, ele começou... Bom, primeiro que o Luiz Alberto, quando eu fazia residência, ele era também uma figura de referência pra gente. Apesar dele não estar diretamente relacionado à supervisão de residentes, a gente tinha ele como uma referência de alguém que estudava muito e que vinha, hora ou outra, fazer uma supervisão em um serviço ou outro em que a gente passava. E além disso, ele também participava da pós-graduação até esse momento, né? Ele tinha lá um curso dentro da pós-graduação. Então o Luiz Alberto já era essa figura de referência para eu, residente naquele momento. Quando eu tô no R3 e já me encaminhando para terminar o R3, a Cibele Labate e o Rafael Sanches, que eu já mencionei aqui em alguns momentos, que eram médicos supervisores, eles me convidaram para fazer parte do Departamento de Psiquiatria do Centro Médico de Ribeirão Preto, que era uma federada da ABP.
E eu, depois de hesitar um pouquinho, porque eu achava que eu ia embora de Ribeirão, né? Então, por que eu ia fazer isso, né? Assim, começar se eu não ia terminar. Eu hesitei um pouquinho, mas resolvi aceitar, até pela amizade que eu tinha e tenho com eles. E foi ali, na verdade, porque nesse mesmo momento, o Luiz Alberto era da diretoria da ABP. Eu não me lembro que cargo ainda, ele chegou a ser vice-presidente em algum momento, mas algum outro cargo. Então, ele também era referência nessa vida associativa, né? E o Luiz Alberto participava, então, de algumas reuniões desse departamento. Foi uma época muito produtiva do departamento. A gente fazia eventos, alguns grandes, inclusive aqui em Ribeirão Preto. Um simpósio sul-brasileiro de psiquiatria ocorreu aqui nessa época. Fizemos um encontro da psiquiatria com a psicanálise, trazemos o Siddhartha Ribeiro para falar de neurociência e psicanálise. A gente fez muita coisa legal nesse período, sabe? Teve simpósio de saúde mental da mulher. Então, lógico, o Luiz Alberto, até porque ele tinha esse papel lá de diretor da BP, ele estava muito presente, como um consultor pra gente, assim, né? Então, mas ele estava muito nas reuniões. E ali nós nos conhecemos. É claro que quando o Dr. Guido, pai do Luiz Alberto, faleceu em 2008, e o Luiz Alberto me chamou para ter uma conversa com ele, eu não tinha ideia do que ele ia me falar. Eu estava naquela história ainda de talvez ir embora para Manchester e depois Londrina, né? E quando eu sentei lá para conversar com ele, eu achei que poderia ser alguma coisa do departamento de psiquiatria, ele me convidou para assumir o local que o Dr. Guido trabalhava dentro do consultório. E aquilo foi para mim assim, uma grande honra, uma porta que se abria, uma grande empolgação, né, e tudo mais. E lógico, depois de conversar com a minha mulher, com a Lu, e de resolvermos, se eu aceitar isso aqui, a gente tá escolhendo ficar em Ribeirão Preto, né? E sim, então, agora, tem uma coisa curiosa, né? Assim, teve algumas figuras, por exemplo, o Weber até hoje, ele sempre disse assim, eu sou o pai do Vinícius na psiquiatria, né? O Luiz Alberto, ele nunca pretendeu ser meu pai, ele falava, não, eu sou teu irmão mais velho. Né? Eu sou teu irmão mais velho na psiquiatria, né? E essa parceria, ela foi muito produtiva, né? Assim, aos meus olhos. Eu sei que é aos olhos do Luiz Alberto também, mas assim, para mim, enquanto ali pupilo, né, de alguém mais experiente e com características que eu admirava muito, isso foi muito enriquecedor, né? E a gente começou uma parceria ali clínica que se estende até hoje, né? Assim, então a gente tinha reuniões semanais. No início era segundas-feiras, depois veio a ser às quartas, né? E para discutir casos, para discutir artigos. Eu sempre trazendo artigos muito novos, porque eu estava ligado nisso. O Luiz Alberto com uma capacidade incrível de ler um livro inteiro no final de semana e me contar ele inteiro na segunda. Assim, ele faz isso sempre. Não é? Ele faz aqui no PQU às vezes, né? Assim, então... E eu diria, é difícil até descrever todos os aspectos dessa parceria, porque também foi um momento que me instilou muita confiança como psiquiatra, né? Eu não estava logo, eu já tinha ali uns 3, 4 anos de prática, né? Saído da residência quando isso aconteceu, talvez um pouco mais até, me perdi, uns 6 anos talvez, quando isso aconteceu. Mas, assim, estar ao lado do Luiz Alberto também me instilou muita confiança em poder atender os pacientes, em ter uma retaguarda e tudo mais. Então, certamente eu não seria o psiquiatra que eu sou hoje se não fosse esse encontro, né? E no meio desse encontro vai acontecer o PQ Podcast, inclusive, né? Assim, porque ele deriva dessas reuniões, como eu posso até contar isso em algum momento, mas como a gente já contou trechos disso em alguns pontos. Legal. Então, eu vou querer escutar essa história. Mas, Vinícius, eu queria saber em que momento você começa a fazer parte da equipe da unidade de emergência, né? Que foi essa equipe. Sim. Aliás, assim, Vinícius, você forma duplas e times de um jeito muito bem sucedido, né? Você e o Luiz Alberto, vocês formam uma bela dupla. Sim. E a equipe da UE, né? Sim. Que você descreveu, que era uma equipe muito coesa, você entrou como um membro também. E quando eu entrei na residência, era a nossa equipe de referência, assim, os nossos heróis. Que legal. e pessoas muito diferentes fazendo um trabalho muito legal. Verdade. Né? E aí conta pra gente. Maria Clara, você sabe que você tá me falando uma coisa que eu agradeço de você estar dizendo. Eu reconheço que é verdadeiro, mas eu nunca tinha
colocado dessa maneira para mim, assim, sabe, né? Essa habilidade, talvez, né? Essa ocorrência na minha vida, né? Assim, mas de fato, então eu contei aqui uma parte da minha história que foi importantíssima, que foi essa dupla com o Luiz Alberto, e praticamente, Maria Clara, ao mesmo tempo, em 2008, se eu não estou me enganando, você até citou aí quando que eu fui, é quando eu entro como supervisor na unidade de emergência, né? Isso, 2008. Em 2008, ao mesmo tempo, então, né? Então foram duas, que também foi a mesma escolha. Bom, se eu vou escolher ficar eu estou escolhendo ficar em Ribeirão Preto, né? E ali, eu acho que tinha dois focos de vínculo principais, né? Um era a professora Cristina Delbem, né? Então a Kitty, ela significava, né, assim, a minha ligação com o serviço da unidade de emergência e com a pesquisa. Então ela foi minha orientadora do mestrado e do doutorado, né, assim, a Kitty. Lógico que eu tive vários professores de ciência, vamos dizer assim, né, mas a Kitty foi quem me ensinou a fazer ciência, ler ciência, avaliar qualidade de estudos, tudo partiu ali dela, na verdade, né, assim, algumas pessoas ajudaram nisso, sem dúvida, mas ela foi a figura centralizadora para isso, né? E o outro ponto de ancoragem, como eu disse, foi a equipe da unidade de emergência. Então, de novo, né? O Alcion, João Manzoncini, a Cibele Labate, a Célia Mantovani e o Vilela, né? O Vilela saindo, né? Porque aí tem isso. Eu entro nessa equipe no lugar do Vilela, né? O Vilela foi embora para Santa Catarina e eu prestei o concurso e entrei nessa vaga. Então, assim, de fato, foi uma combinação muito fortuita, eu diria até, assim, de muito sucesso mesmo, assim, sabe? Era o que você falou, né, Maria Clara, como vocês enxergavam lá como residentes, era um tanto o que eu experimentava ali, assim, a gente tava fazendo coisas extraordinárias na minha visão, assim, sabe? Né? Então, ensinar alunos e residentes, tocar alguns projetos de pesquisa dentro do contexto da unidade de emergência, que foi o projeto de doutorado da Célia, sabe, assim, reuniões semanais para alinharmos, né, condutas, né, assim, essa equipe sempre teve muito essa qualidade, sabe, de se juntar, discutir, às vezes a gente brigava, né, assim, mas a gente chegava a consensos bastante razoáveis sobre as condutas que iam ser tomadas na urgência, né? Os residentes podiam participar disso, alguns aproveitavam muito, né? Outros às vezes ficavam incomodados com o quanto que aquilo ali era intenso, né? Assim, mas sem dúvida era muito produtivo. Então, assim, essa trajetória, né, como médico assistente e também como mestrando, doutorando, pesquisador, também foi muito importante na minha formação com o que eu faço hoje, né? Que eu sou médico psiquiatra. Até durante um período, eu tive uma dúvida muito grande do caminho que eu ia trilhar. Se eu ia tentar traçar uma carreira acadêmica, eu não sei se eu teria sucesso nisso, é uma carreira difícil, concursos difíceis e tudo mais, né? Mas eu tinha esse ímpeto, assim, sabe? Ou se eu ia traçar uma carreira predominantemente clínica, né? Eu pensei muito, discuti muito isso com a minha mulher, com a Kitty às vezes. Quando eu fui trabalhar com o Luiz Alberto, isso já estava mais bem definido, né? Mas até às vezes alguns residentes me perguntavam como que eu tomei essa decisão. Teve um dia que eu fui, assim, lógico que eu já estava pensando muito sobre isso, né? Mas eu fui preencher um formulário e tinha lá profissão, né? E eu decidi que, assim, eu queria escrever médico, né? Porque eu poderia escrever professor, né? Assim, qual é a tua atividade profissional primária, né? Assim, você quer ser professor ou você quer ser médico? E eu resolvi que eu queria ser médico, né? Assim, e foi assim que eu tomei essa decisão. Mas essa equipe foi muito, muito importante nesse período também. Mas parece que em algum nível, assim, a decisão já estava tomada e você a reconheceu naquele momento, ali, quando você escreve médico, né? Bem colocado, Eu acho que outra decisão, eu não vou aguentar, eu vou ter que falar isso, que em 2008, a Kitty já tinha decidido que você ia ficar. Sim, e aí ela te envolveu nessa equipe. Verdade. Com essa capacidade de captar a gente, né? Assim, de mostrar o que tinha de bom naquilo. Você tem toda a razão.
Você tem toda a razão, Maria Clara. E intensa. É uma boa descrição dessa equipe, assim, porque era uma equipe intensa e muito funcional. Muito. E você falou da carreira acadêmica, Vinícius, mas assim, você sempre teve uma função acadêmica muito importante ali, né? Sim. Assim, na supervisão e tudo. E uma coisa que a gente sempre admirou muito foi, assim, o seu rigor, né? Com relação às evidências, né? E o que tinha de mais atual. Mas, sobretudo, a organização do seu raciocínio. Né? Assim, eu lembro que quando você chegava no plantão, a sensação que eu tinha, sabe, que às vezes a gente estava no meio do caos, você ia passando a coisa e ia ficando organizada, sabe? Assim, parece, não, agora organizou, agora eu tô, né, agora vai ficar. E aí eu acho que isso tem muito a ver com uma atividade que me marcou muito, tenho certeza que de muitos residentes que passaram por você, que foi a atividade de entrevista. Sim. Né, que eu queria que você falasse um pouco dela. Perfeito. Maria Clara, essa é uma atividade que me marcou muito, né? Assim, às vezes eu tenho dificuldade de lembrar exatamente quantos anos foram. Eu acho que foram perto de 5 anos fazendo essa atividade. Eu lembro até que o Felipe, que está em Maringá, né? Assim, o Felipe e o Glício foram os primeiros residentes a fazer algum esboço ali do que era essa atividade de entrevista psiquiátrica, né? Mas para o ouvinte entender, né, então, melhor do que eu estou falando, num determinado momento dessa história e já dentro dessa equipe, a Kitty pediu que eu ocupasse um determinado horário que eu estava lá com uma atividade que poderia ser de pesquisa ou poderia ser uma atividade acadêmica. Eu estava muito envolvido com pesquisa, eu nem sei como que eu não ocupei com uma pesquisa, né, naquele momento, mas ao mesmo tempo, são aquelas coisas que acontecem ali naquele momento. Fazia 1, 2, 3 meses que eu tinha começado a me interessar muito pelo estudo da entrevista psiquiátrica, né? É uma coisa que, lógico, todos nós gostamos, estudamos e vi durante a residência em alguma medida, mas aquilo ali tinha me pegado de maneira particular. E de repente pinga essa bola na minha frente, falando, você tem aqui um período da tua semana que você pode fazer algo com o que você quiser, né? Assim, eu falei, bom, eu acho que é isso aqui que eu vou fazer. Então, eu estava lendo muitas coisas a respeito, mas o livro do Sean Shea, né, que a gente cita muito aqui no podcast, já tinha me impressionado muito. E o que me pegou foi a possibilidade de fazer uma supervisão direta, voltada não para o caso clínico, mas sim para a maneira como os residentes entrevistavam os pacientes, né? Foi isso que eu vi como oportunidade, porque supervisão clínica eu fazia a todo momento, né? E tinha tido também modelos para fazer isso. Supervisão direta era algo mais raro, mas acontecia, né? Significando assim, do próprio, não deu eu como residente contar para o meu supervisor o que havia acontecido. O supervisor estar lá dentro da sala e ver o que aconteceu e o que o paciente contou, né? Então, eu vi a oportunidade de fazer então uma supervisão direta e não majoritariamente, não principalmente sobre aspectos do diagnóstico e do tratamento, mas da entrevista, né? E foi assim que eu fui montando essa atividade, né? Essa atividade eu praticamente não tinha modelo nenhum, né? Isso não tinha acontecido antes, né? Na verdade, eu não tenho muita notícia de uma atividade como essa, a não ser a experiência do próprio Sean Shea, né? E eu comecei de um jeito, mudei, ajeitei uma coisa, ajeitei outra, mas no seu momento áureo, né, Maria Clara, assim, dessa atividade, o que fazíamos? A gente chegou num ponto que o R3, ele entrevistava um paciente, na sala estávamos eu, às vezes um R2 e um R1 e alguns alunos, né? E eu fazia uma anotação através do Facilix, que é um método de anotação, para depois discutirmos aspectos específicos da entrevista, da organização da entrevista, das fases da entrevista, mas também de técnicas de demonstração de empatia, de uso do humor, uso de analogias, coisas mais sofisticadas e sutis até de uma entrevista também. Então, assim, como eu falei, eu acho que foi um encontro fortuito ali, porque, como você falou, os residentes sempre gostaram muito dessa entrevista, dessa atividade,
Mas eu gostava muito dessa atividade, né? Assim, porque eu tinha achado ali um método um pouco mais objetivo de fazer uma coisa, de conversar sobre uma coisa que eu gostava muito, né? Eu não tenho dúvida, viu, Maria Clara, que quando eu deixei de ser médico assistente, eu perdi várias coisas quando eu fiz isso, né? Assim, eu sinto falta de muitas delas, mas a mais difícil de abandonar foi a atividade de entrevista. Tanto que perdurou, né? Eu deixei de ser médico assistente oficialmente por muito tempo, continuei como médico colaborador. Foi na pandemia que daí aí eu perdi o contato, aí tinha que ser online essa supervisão e a coisa foi se perdendo até acabar mesmo, sabe? E muitos desses tópicos que você mencionou, que você discutia nessa atividade, você organizou em episódios do PQ Podcast, sim, né? Sim, Né? Muitos deles, e vale a pena ouvir. Foi uma atividade muito marcante mesmo. E é curioso, assim, porque na hora que você foi contando, eu acho que faz uma referência à sua escolha muito inicial pela medicina, porque o seu tio era um comunicador. Seu tio era um entrevistador, né? Então, exatamente. As suas experiências positivas, né? Você tem toda a razão. Tem muito a ver com a entrevista, né? Isso é muito legal. Muito bom. Vinícius, e nós todos sabemos, né, que você é muito estudioso, você, como mencionou, já se dedicou ao aprofundamento de muitos temas, né, a entrevista, a saúde mental da mulher e, mais recentemente, a saúde mental no esporte, né? Então, eu até apontei aqui uma qualidade, que é a sua habilidade no trabalho em equipe com pessoas diferentes, né? Isso tem muito a ver com o esporte, né? Muito. Então, e aí, como que surgiu esse interesse, esse olhar mais atento para essa questão? Aí, Maria Clara, esse interesse... Bom, realmente, assim, eu tenho essa mania, eu diria, que às vezes até me perturba um pouco, de mergulhar em alguns temas, né? A maioria deles são dentro da área da psiquiatria, mas às vezes até um pouco fora. E o que aconteceu sobre essa história da saúde mental no esporte foi que as minhas filhas são atletas do hipismo. Muito jovens, né? A Giovana tem 8 anos e a Luísa 12, né? Mas elas estão nisso já há muito tempo. As duas montam a cavalo desde os 2 anos de idade. A minha mulher montava a cavalo, né? Então eu acompanho o hipismo já umas 2 décadas, mais ou menos, né? E durante um tempo eu era o fotógrafo dessa turma, sabe assim? E daí eu me aprofundei nisso. E depois, até hoje eu sou o churrasqueiro também da equipe. Mas num determinado momento, por uma demanda até específica e mais específica da Luísa, ela precisou de um suporte emocional para aquilo que ela estava fazendo, né? E nessa hora eu comecei a me interessar e eu naturalmente comecei a ajudá-la, né? Com aquilo que eu tinha, com a possibilidade de conversar, de me interessar por aquilo, de saber colher essas informações, de motivá-la, né, assim, para encarar as dificuldades que apareciam. Mas, e aí eu entrei nesse ciclo de conhecimento, de pesquisa, de leituras, né, assim, eu comecei a me interessar cada vez mais por isso, né. Num determinado momento, eu falei, eu acho que eu vou organizar, então, isso aqui que eu tô fazendo, né? E eu comecei aí eu instituí com a Luísa o que ela passou a chamar de conversas de hipismo. Ela falava, pai, essa semana tem conversa de hipismo? Assim. E o que foi que eu comecei a fazer? Eu comecei a montar um protocolo, vamos dizer assim, do que era importante desenvolver num atleta, né? Seja ele jovem, seja ele profissional. Um jovem atleta começando, um profissional. O que seria importante desenvolver do ponto de vista mental, para que ele tivesse um aproveitamento máximo, né? Que fique claro, isso aqui não é busca de desempenho no sentido de medalhas ou resultados. Eu acho que o alto desempenho no esporte, assim como em quase tudo na vida, é você aproveitar o máximo que você pode aproveitar daquela atividade, né? Se tem um resultado em troféus e medalhas, é bem-vindo também, né? Mas eu comecei a montar esse esquema e isso foi crescendo. E eu fui estudando cada vez mais. Uma parte disso derivou realmente para até alguns episódios, 2 ou 3 que eu fiz aqui no PQU sobre
saúde mental no esporte mesmo, sobre também o uso do esporte ou da atividade física no tratamento de pacientes com transtornos mentais, né? Mas uma parte disso também, Maria Clara, derivou para o treinamento mental de atletas, né? Então, hoje em dia, quando as pessoas perguntam para a Luísa o que o pai dela faz, ele fala, ele é psiquiatra, mas ele é treinador mental de atletas. Assim, e ela acha isso bem legal, assim, sabe? A Giovana também, né? Assim, então, porque realmente, aí, como eu montei isso junto à Luísa, eu comecei a oferecer isso para outros atletas, né? E hoje em dia eu até tenho uma prática disso, né? Assim, de atender atletas, sejam eles nível mais profissionalizado ou eu diria que eu tenho um gosto um pouco maior desse atleta, do jovem atleta, né? Assim, e seria difícil eu explicar tudo isso, né, Maria Clara? Mas tem muito a ver com confiança, com desenvolvimento de confiança, motivação, resiliência, de ser persistente, de entender quais são os seus propósitos dentro do esporte, quais os valores que você quer levar para a sua atividade. E uma vez que o jovem atleta entende tudo isso, tudo fica muito mais prazeroso para ele. É claro que daí tem outras coisas que vão aparecendo, né? Então o controle de vozes mentais que às vezes atacam os atletas e fazem eles até perderem desempenho ou perder prazer na atividade, né? Então, durante um tempo eu acompanhei um triatleta que ele dizia, meu problema não é na prova, meu problema é treinar. Eu tô lá treinando e tem uma voz me dizendo que droga é essa que você tá fazendo? Né? Assim, por que você tá deixando teu filho em casa, tua mulher em casa para vir aqui correr tanto, nadar tanto, pedalar tanto, né? Assim, então ajudar ele a lidar com essa voz interna que atrapalhava. Então, aí tem outras técnicas que vão aparecendo para ajudar o atleta a ter esse melhor desempenho, né? E isso tem sido algo assim extremamente prazeroso e edificante, assim, sabe? O mundo do esporte é um mundo muito rico. O hipismo, para mim, é um esporte até especial, assim, sabe? Porque ele demanda um contato com o cavalo que é muito específico, ele demanda muita coragem, né? Assim, poucos esportes você tá ali em risco, né? Mas não apenas em risco, né? Você poderia dizer, ó, no automobilismo você está em risco, no esqui você está em risco também. São esportes radicais, poderia-se dizer isso. Mas não tem nenhum que você está em cima de um cavalo, de um animal de rebanho, super sensível às emoções, né? Assim, e que pode reagir à maneira dele a qualquer momento, né? Então demanda muita coragem, muito autocontrole. E tem sido muito legal acompanhar essas pessoas nessa atividade. Legal, muito legal. Ô Vinícius, e há quanto tempo começou isso, né? As conversas de hipismo? As conversas de hipismo lá com a Luísa, né? Nossa, Maria Clara, você sabe que agora... Mas deve ter uns 4, 5 anos. Olha só. Não, já tem um bom tempo, assim, sabe? Muito bom, muito legal. Ô Vinícius, aí você mencionou, né? E aí eu queria saber agora a história que eu falei, eu ia voltar nela, sobre a ideia do PQ Podcast. Isso. Né? Assim, que são muitas facetas suas, né? Sim. Então, e agora me fala do podcaster. Maria Clara, e eu acho que ainda bem que você perguntou, né? Eu até deixei a dica, porque eu acho que eu queria falar mesmo do podcast, né? Assim, porque o podcast acaba sendo uma... Eu contei bastante do encontro com o Luiz Alberto, da relação com ele, de tudo que a gente faz juntos, né? Mas o podcast é a cereja do bolo, eu diria, sabe? Dessa relação. E o podcast apareceu de um conjunto de coisas, né? Assim, o momento era o seguinte, eu estava saindo do HC e o Luiz Alberto estava saindo da vida associativa também, né? Então ambos estávamos perdendo atividades extras que fazíamos além do consultório, né? Você sabe disso, a vida do consultório ela é muito prazerosa, ela pode ser muito prazerosa, ajudar pessoas, atender, escutar as histórias das pessoas, ajudá-las a sair de problemas e de sintomas, né? Mas ela é muito solitária também, né? Então, e naquele momento estávamos perdendo isso. Junta-se a isso os dois tinham prática acadêmica, tanto de pesquisa quanto de ensino, né? Naquele momento também, Maria Clara, por outros motivos, eu estava escutando muito podcast.
muito, sabe? Assim, eu não escutava mais música, sabe? Assim, no carro, indo trabalhar, voltando, viajando, ficando em casa. Eu tava assistindo muitos podcasts de temas até bastante variados, né? Então, essa mídia tava me chamando muita atenção. E eu me lembro que também teve o advento do Luiz Alberto lançar, se eu não me engano, o primeiro livro dele, não um livro acadêmico. O livro acadêmico ele já tinha vários até aquele momento, mas era o primeiro livro geral dele, ao público leigo. Essa é a verdade, né? Então, aquilo me estimulou, né? Será que eu deveria tentar escrever? Mas eu nem acho hoje que eu tenho essa habilidade, né, de escrever assim, como o Luiz Alberto escreve, livros com essas características. Mas ali veio a provocação, né? Tá, tudo bem, então você não vai dar aula mais, você tá saindo do HC, você você tá achando que você não vai escrever um livro também, o que você vai fazer então, né? Essa provocação interna minha, né? E foi a hora que eu tive a ideia, então, de fazer o podcast. Eu falei, eu tô escutando o podcast o dia inteiro, por que não fazer um sobre psiquiatria? Mas desse ponto até surgir o PQU também, Maria Clara, tem muito chão, assim, sabe? Porque a primeira coisa que aconteceu e que também o PQU não teria virado uma realidade se não tivesse acontecido foi o Luiz Alberto embarcar nisso, né? Assim, ele falou, não sei nada do que você tá falando, não entendo nada desse negócio de podcast, mas eu posso fazer isso junto com você sim. Mas a partir dali, né, Maria Clara, então teve várias decisões que a gente precisou tomar, né, assim, para formatar o que é o podcast hoje, né, o que é o PQU hoje. Então, e a gente teve várias pessoas que nos ajudaram, né. A nossa equipe, ela embarcou muito cedo também. A gente procurou o Breno aqui antes de ter o primeiro episódio escrito. E o Breno, ele sempre participou das decisões, de muitas das decisões que nem tinham a ver exatamente com a atividade profissional dele, mas a frequência do podcast, a duração que ia ter. O Breno foi participando de tudo isso. A Carolina e o Jefferson lá da Predicado Comunicação também, né? Assim, então a gente já sabia que eles iriam fazer a divulgação, mas eles ajudaram também a formatar o que é o PQU. Mas é como eu disse, várias decisões foram sendo tomadas e isso foi muito estimulante também. Então, a frequência semanal, né? Assim, isso ficou claro pra gente que deveria ter uma frequência semanal e que não poderia falhar. E eu não tenho dúvida que isso conta para a longevidade do PQU Podcast, né? Quando você tem um episódio por mês, é muito difícil você cativar uma audiência. Se você resolve fazer um podcast diário, você não tem tema para tudo isso, você não tem perna para tudo isso. Então a gente encontrou esse meio termo que seria o episódio semanal. A duração ali que vai entre uns 15, 20 até uns 30, 40 minutos da maioria dos episódios. O tom, né, assim, os podcasts que eu escutava e que são os mais populares até hoje, eles têm uma formatação diferente da nossa, né? Assim, eles são conversas muito mais descontraídas do que o nosso podcast. Mas a gente entendeu que se fosse mais descontraído, seria até um pouco mais sedutor, né, o podcast, mais cativante. Mas a gente entendeu também, né, Maria Clara, que o médico psiquiatra e o jovem psiquiatra em formação, ele tem muito pouco tempo para isso. E que o conteúdo que a gente deveria oferecer pro psiquiatra em formação, ele tinha que ser destilado. Então, se você tem uma mesa redonda, né, com 4, 5 psiquiatras conversando, isso pode ser muito rico, mas vai ter repetições, vai ter assuntos desnecessários e tudo mais. A gente não quis isso pro podcast. A gente queria algo muito destilado, que em 20, 30 minutos o jovem psiquiatra poderia ter escutado aquilo e levaria alguma informação lá junto com ele, né? Então, nada foi feito sem uma boa reflexão, né, a respeito do PQU. E eu não tenho dúvida, né? Assim, eu falo do PQU com muito, muito orgulho, né? Esse episódio é o de número 320, né, Maria Clara? Num determinado momento, você e o Thiago vieram compor a equipe junto com a gente, né? Assim, e se encaixaram muito bem e trouxeram novidades, né? Então, eu falo com bastante orgulho dessa faceta da minha carreira, que foi criar o PQU, né? Espero que tenha longa vida mesmo o PQU.
Já tem, né? Isso que eu ia te perguntar. Quando você teve a ideia, você imaginou 320 episódios? Não, hipótese alguma. Tem um episódio, que esses dias eu escutei ele por algum motivo, que eu acho que é o episódio 12. E que eu começo dizendo, quem diria que chegaríamos ao episódio de número 12 do PQ Podcast. Assim, até porque, né, Maria Clara, e isso que eu vou dizer é motivo de orgulho para o PQU, assim, até porque a história da maioria dos podcasts é vida curta. Né? Assim, a maioria, você pegar dados, a maioria tem vida curta. Né? Então, teve até uma vez que um amigo lá de Londrina, um dos que se formou comigo, naquele, eu brinco que é o bullying civilizatório, um fica tirando sarro do outro, né? Amigos de faculdade e tudo mais, mas ele citou lá alguém que tinha feito uma live, que tinha tido uma audiência não sei quanto, e falou, e lá no teu podcast você tem essa audiência, não sei o que lá. Eu falei, não tenho não, só que eu tenho 150 episódios naquele momento, né? Então quando esses outros tiverem 150 episódios, aí você pode vir falar pra mim, né? Mas foi lá uma brincadeira entre amigos, mas é uma verdade, sabe, Maria Clara? A longevidade é uma marca do PQU que é muito valiosa. Né? Assim, 320 episódios, você colocar aí uma média de 30 minutos por episódio, você tem aí 160 horas de conteúdo, né? Assim, é muita coisa. E de conteúdo, assim, estudado, revisado, Sim. né? Refinado, enfim. Sim. É motivo de muito orgulho mesmo, né? Ô Vinícius, e aí você falou de várias características e qualidades e habilidades que, né? Da sua história, suas características. Eu queria te perguntar, uma pergunta que a gente sempre faz nas entrevistas, o que não pode faltar na formação de um psiquiatra, assim, para ele desenvolver essas habilidades essenciais? Maria Clara, essa é uma pergunta que a gente sempre faz para todo mundo que senta aqui, né, para os entrevistados. E eu vou dizer a verdade, eu acredito que assim, a ideia não é que eu possa te responder todas as habilidades essenciais. Né? Eu virando entrevistador agora, né? Querendo explicar a pergunta. Mas eu quero dizer que o seguinte, o que eu posso dizer é aquilo que eu acho mais importante, né? E por que perguntamos então para todos? Porque se a gente escutar todos, a gente vai chegar a um bom apanhado, né? Do que é essencial para o psiquiatra, principalmente o psiquiatra que está em formação. Então, Maria Clara, não poderia faltar. Um psiquiatra precisa saber se comunicar de maneira eficiente, né? E ele precisa saber, e uma parte dessa capacidade de comunicação é fazer boas entrevistas eficientes, mas que sejam também agradáveis em alguma medida e quando possível para o próprio psiquiatra e para o paciente. Mas essa habilidade de comunicação é essencial ao médico de maneira geral. Agora, é claro, né, Maria Clara, só isso basta? Não, claro que não. Né? Você tem que ter conhecimento técnico. Dentro do conhecimento que eu chamaria de mais técnico da psiquiatria, diagnóstico psiquiátrico é essencial. Né? Você conhecer a fundo, pelo menos um bom modelo, um bom manual de diagnóstico psiquiátrico. O que eu quero dizer assim, pode ser a DSM, pode ser a CID. Aqui no HC, a gente tem esse histórico, a gente estuda e se baseia muito mais no DSM do que na CID. Né? Pelo menos sempre foi assim, não sei exatamente como está agora, mas o meu manual é o DSM. É que a CID, ela se comunica muito bem com o DSM, então eu consigo usar a CID também em alguma medida. Mas conhecer isso, aplicar isso com muita frequência, né? Ter experiência na confecção de diagnóstico e depois de você dominar muito bem ali aqueles critérios operacionais, você poder expandir o diagnóstico psiquiátrico, né, além do manual, também eu acho que é algo essencial ao psiquiatra em formação. O outro ponto, né, Maria Clara, eu não quero reduzir a psicofarmacologia, mas é a indicação de terapêutica, né? Então, um bom psiquiatra, ele precisa saber indicar a terapêutica adequada, seja a psicoterapia, seja o tipo de psicoterapia, seja a mudança de hábito, seja a atividade física, que a gente mencionou há pouco tempo atrás, mas a psicofarmacologia
é uma exclusividade de nós médicos e é uma especialidade dos psiquiatras, né? Então, você não pode deixar de dominar isso. Você pode até não ser psicoterapeuta para ser psiquiatra, mas você precisa saber indicar, manejar o tratamento psicofarmacológico, né? Não teria como você não aprender isso. Por último, mas não sendo exaustivo, né? Eu não estou acabando com tudo que um psiquiatra precisa saber, mas eu acho que reflexões éticas sobre a nossa prática também são essenciais, né? E a psiquiatria traz muitos desafios éticos, né? Então, eu acho que com esse conjunto de habilidades ali, eu vou somar mais um, Maria Clara. Eu chamo isso, que eu acho que ficou faltando, de um modelo de funcionamento da mente. Sabe, um psiquiatra, não existe um modelo único de funcionamento da mente, mas ele precisa ter um modelo de funcionamento da mente. Pode ser o psicodinâmico, pode ser as teorias cognitivas e comportamentais, pode ser mais neurobiológica, pode até ser um combinado dessas coisas, porque é como é para mim, para dizer a verdade, né? Mas um psiquiatra, ele precisa ter um modelo de como a mente funciona, né? Mesmo que ele seja incompleto, e sempre será. Ótimo. Eu acho que essa questão da comunicação, ela tá muito presente, assim, na sua prática, na sua história. Sim. Né? E você falou, você mencionou uma das referências do professor de técnica cirúrgica, que ele falou assim, nós somos mais parecidos do que você imagina. Provavelmente ele tinha, né, essa habilidade aí, né, que unia, né, e aliado ao conhecimento técnico da área dele. Sim, né? exatamente, então, exatamente. Isso, eu perguntaria um tantão de coisa a mais, mas não podemos né, senão vai ficar muito longo. Aí, uma pergunta que a gente sempre também faz, né? O que você tem lido atualmente, dentro ou fora da psiquiatria da medicina, e o que você indica para leitura? Olha, Maria Clara, para eu ser o mais honesto possível, né, eu vou ter que explicitar que eu não tô lendo nada na psiquiatria atualmente. Né? Assim, nada... Bom, eu não tô lendo nenhum livro na psiquiatria atualmente, né? Assim, na produção de episódios, a gente está sempre estudando, né? Os livros, Maria Clara, que eu tô lendo, tem muito a ver com aquele meu interesse na área do esporte, né? Então, tem um livro do John Haim, que é o Ride Big, que é o Monte Grande, né? Que é um livro especificamente sobre a psicologia do esporte ligado ao hipismo, né? Tem um livro também que eu tenho lido, que eu leio, eu já li ele e eu retomo ele, que é um livro divertidíssimo, mas que é nessa área também, que chama The Alter Ego Effect, o efeito do alter ego. Esse autor, que eu estou tentando me lembrar aqui exatamente o nome dele, ele foi muito feliz em pegar alguns aspectos da neurociência básica sobre como as pessoas se motivam para atividades esportivas e entender que isso poderia ser melhorado com a criação de um alter ego. Só para rapidamente eu explicar isso, ele pega uma experiência que fizeram com crianças, em que as crianças eram dadas tarefas cognitivas para as crianças responderem. E em algumas crianças iam vestidas de Batman, recebiam lá uma fantasia do Batman, e outras não. E aquelas que iam vestidas de Batman, elas eram mais perseverantes e acertavam mais do que as que não eram vestidas de Batman. Então ele parte dessa ideia de que quando elas incorporam essa personalidade, né, assim, do Batman, no caso, né, que seria alguém lutador, perseverante, que não desiste nunca, eles se aplicavam mais, né? E a partir daí ele tem uma experiência grandíssima em fazer isso com atletas. Então esse livro me cativou muito, ele é divertidíssimo. Então é um outro livro que eu tô lendo atualmente. Eu já li e repito ele também. E talvez para surpresa de alguns também, mas vai lá, né? Eu vou ser bem sincero o que eu tô lendo. Eu tô lendo um livro que chama Domínio, que é sobre a importância do cristianismo na nossa cultura, né, assim. E é um livro espetacular, sabe, assim, não é um livro religioso, é um livro de um não cristão, na verdade, um historiador, mas é um livro riquíssimo também,
né? Eu nem diria que eu tô sugerindo que alguém leia essas coisas, viu, Maria Clara? São mas eu tô contando para vocês o que é que eu tô lendo atualmente, né? Ah, que legal. E que bonita a história do Batman. Muito bonita. Legal, né? E às vezes, sei lá, quando eu tô no consultório, eu fiquei me imaginando, a gente veste uma certa... Não, agora parece que eu sei o que eu tô fazendo. Agora eu tô no meu lugar. Não é? Né? Não e aí é? você vai e escreve médico, é isso aqui, ó, essa roupa é a minha. Exatamente. Né? Você captou exatamente o que é essa história, viu, Maria Clara? Muito bonito, muito legal. Vinícius, muito obrigada por aceitar nosso convite. Mesmo te conhecendo há tempos, trabalhando juntos no PQ Podcast. A entrevista, ela sempre traz histórias que nos surpreendem, que nos inspiram, e foi muito legal. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado a você, Maria Clara. Você ouviu mais um episódio do PQ Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse o nosso site, pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.